Suave, galera. Aqui quem fala é o Ver Macedo e dessa vez eu trago mais um embate pro canal, o Space Fiction. E esse embate será entre dois gigantes. O Homem-Formiga da Marvel enfrentará o Titã Colossal de Attack on Titan. O Homem-Formiga vai ser analisado em sua versão do OCM e o Titã Colossal será o Armin e não o Bertold. Antes de irmos pro vídeo, recomendo que vocês deem uma passada nos canais parceiros do Ian Hanneman e do Omniversus. O conteúdo deles é bem semelhante ao meu, de batalhas de personagens, etc. E o link vai estar na descrição. Então agora vamos ao embate, começando pelo Armin. Armin Arlet é um dos humanos da ilha de Parades, que viveu sua vida inteira atrás das muralhas, que os protegiam dos titãs. Mas depois de ser transformado em um titã irracional e devorar Bertold Hoover, ele se transformou no novo titã colossal, possuindo 60 metros de altura em sua forma titã. Entre seus poderes estão super força, super resistência, geração de explosões. Então vamos a seus atributos. O poder destrutivo de Armin é gerado a partir de sua transformação, que ao se transformar causou uma gigantesca explosão que obliterou o porto de Marley. Já sua força física pode ser escalada como superior a titãs como o Encoraçado e o de Ataque, que possuem um nível de força de pelo menos nível Edifício, além de se escalar diretamente com o último usuário do Titã Colossal, Bertold, que possui um feito nível Quarteirão. Embora Armin não possua feitos de resistência, ele deve ser escalado como superior a titãs menores, como o Encoraçado e o de Ataque, sendo o Titã Encoraçado capaz de resistir a parte da explosão que o Bertold causou quando se transformou em Titã. É outro ponto onde o Armin não tem feitos, porém ele deve ser escalado como um pouco mais lento que os titãs de 15 metros, que são capazes de reagir e atacar mais rápidos que bolas de canhão. Nesse ponto não tem muito o que comentar. Além do seu poder físico, ele possui sua geração de explosões, mudança de tamanho e regeneração. Combate. O Armin teve um treinamento para entrar na tropa de exploração e se destaca principalmente por suas noções estratégicas, que podem ser bem úteis em combate. Com o Titã Colossal já apresentado, agora nós vamos ao seu adversário. Scott Lang é um ex-detento que, após cumprir sua pena, acabou encontrando o Homem-Formiga original, Hank Pym. Após esse encontro, ele assumiu o manto e começou a trabalhar como o Homem-Formiga, possuindo pelo menos 20 metros em seu estado gigante. Entre seus poderes estão super força, super resistência, manipulação de tamanho. Mas agora vamos a seus atributos. O poder destrutivo ele não possui, sendo resumida sua força bruta que o permite derrubar um Leviatã com um único soco, sendo que o Hulk demonstrou mais esforço do que o Scott para derrubar um Leviatã no primeiro filme dos Vingadores. Além disso, com um pisão ele foi capaz de matar o Cool Obsidian, que havia se mantido em combate com a segunda armadura Hulkbuster. Ele não possui muitos feitos nesse atributo, porém ele já se mostrou capaz de resistir a disparos do Máquina de Combate. Graças à sua mudança de tamanho, ele demonstrou um feito no mínimo interessante, que foi o de desviar de uma rajada do Jaqueta Amarela, sendo que essa rajada aparentava ser uma espécie de laser. Além de seus atributos físicos, o Homem-Formiga possui controle de formigas, manipulação de tamanho, onde com as partículas PIN ele pode diminuir seu alvo, e sua manipulação de tamanho própria, podendo ficar pequena a ponto de entrar em seus inimigos, e pode ir até mesmo a nível subatômico, e ele pode também crescer em até 20 metros. Ele não possui habilidades de combate ou estratégicas. Ambos já foram apresentados, então agora nós vamos à análise de combate. Bom, em poder de ataque, o poder destrutivo é algo que o Titã Colossal leva uma vantagem, sendo capaz de causar uma explosão em escala de cidade grande ao se transformar no porto de Marley, enquanto o Homem-Formiga não possui nada além da sua força bruta nesse caso, que na real te garante um ponto, tendo sido capaz de derrubar com um soco um Leviatã, sendo que o Hulk demonstrou mais dificuldade do que o Scott para fazer o mesmo, e o Hulk era comparável ao Thor até Ragnarok. Sendo que antes disso, junto com o Homem de Ferro, o Thor foi capaz de destruir a cidade de Sokovia.
Portanto, como cada um se sobressai em um dos aspectos, nesse atributo é um empate. Agora, na resistência, quem leva vantagem é o Armin, pela ausência de efeitos de Scott, bem na verdade, sendo que a única coisa que ele mostrou foi resistir aos mísseis do máquina de combate, e não possui nenhum personagem comparável a ele para se basear em algo, mas o Titã Colossal possui. Os Titãs de 15 metros, que são consideravelmente inferiores a ele fisicamente, possuem alguns feitos interessantes. E no caso, o Titã Encoraçado. Ele resistiu à queda do Titã Colossal do Bertholdt, que foi calculado como nível edifício pequeno. E como o Scott não tem nada para combater isso, nesse caso sou obrigado a escalar a resistência a favor do Armin. Velocidade é algo que o Homem-Formiga leva vantagem aqui, como ele sendo capaz de reagir a curta distância a uma rajada que aparentava ser uma espécie de laser, enquanto no caso do Titã Colossal, ele deve ser colocado como mais lento que os Titãs de 15 metros, sendo que esses Titãs são capazes de golpear em Mach 1.5. Habilidades. Bem, nesse atributo eu considero um empate. Ambos possuem hacks interessantes na luta que eu vou me aprofundar depois. Agora, quanto ao combate, o Titã Colossal leva uma vantagem. Tem sido treinado para entrar na tropa de exploração, mas ele principalmente é por sua capacidade estratégica, sendo um dos maiores gênios de toda a obra de Attack on Titan. Bom, agora que os atributos deles já foram colocados, vamos à conclusão e os meios de finalização de ambos. E eu vou começar pelo Homem-Formiga. Ele possui um meio de incapacitação, que é com seus golpes físicos, mas o problema desse meio é que ele não tem como finalizar, enquanto o Armin ainda estiver na nuca do Titã. E isso seria extremamente impossível dele alcançar, tanto pela diferença de tamanho, quanto pelo fato dele não saber nada sobre isso. Mas ainda assim ele possui um meio de finalizar, que é o seu hack de manipulação de tamanho. Ele pode utilizar suas partículas PIN para miniaturizar o Titã Colossal e assim acabar com toda aquela ameaça. O Titã, por sua vez, também possui seus recursos. Um deles é o mais simples. A Hellis Transformação de Armin pode causar uma explosão acima do nível de defesa de Scott, e Armin pode se manter consciente após usar seu Titã como uma bomba, sem demonstrar grandes problemas. Mas essa não é sua única opção. Ele pode fazer isso fisicamente também, já que ele deve ser escalado como tão forte quanto o Titã Colossal anterior, que possui golpes em nível quarteirão. E Scott não tem feito de resistência nesse nível. Portanto, o Homem-Formiga possui um meio de finalização com as partículas PIN, enquanto o Titã Colossal possui dois meios, de força e poder destrutivo. E mesmo atributos como velocidade, onde o Scott leva vantagem, não seria o suficiente para contornar a regeneração do Armin, a menos que ele estivesse na forma humana. Mas em combate é pouco provável que Armin se destransformasse. E isso resume uma coisinha bem simples aqui. Mesmo Scott sendo consideravelmente inferior em seus atributos, no geral, ele ainda não tem como lidar com os hacks. Portanto, assim eu declaro o vencedor desse embate é o Titã Colossal. Concorda com o resultado? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se puder, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer e se inscreva no canal para aprender um pouco mais sobre HQs e mangás. Então, é isso. Até a próxima. E tchau.